Olha só, Deolane Bezerra denunciada pelo Ministério Público por lavagem e organização criminosa. Então vamos falar aqui a respeito desse tema, muito importante também. Ela que fez o L, apoiou o Lula, né, e contribuiu, já que a gente sabe, né, que ela tem ali milhões de seguidores nas redes sociais e tem um poder também de E o influenciar. Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra a influenciadora e empresária Deolane Bezerra por suposta ligação com o primeiro comando da capital. A gente acompanhou nos últimos dias a prisão, mais uma vez, da Deolane. A influenciadora foi presa na Itália. Além dela, o Ministério Público denunciou mais 5 pessoas. Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola, apontado como chefe da facção. Alejandro Camacho Júnior, irmão de Marcola. Everton Souza, Leonardo Ribeiro Camacho e Paloma Camacho, sobrinhos de Marcola. A informação acaba de sair, nosso site ainda está em atualização, mas já tem esse destaque, o Dani, e aquilo, né? E aliás, o Lincoln Gakia falou aqui pra gente que denunciaria a Deolane, tá feita a denúncia, né? E ele falou, inclusive, que ela é a nova cara, né? Representa a nova cara do PCC. E aí para a gente ver, né, como também o crime organizado tem se variado, né, em determinados assuntos, em várias questões. O crime organizado, como a gente já mencionou aqui em diversas vezes, tem atuado bastante também dentro dos gabinetes, tem feito as suas atuações também, né, ali na política, no ramo do comércio, né, e tudo também ali para o mundo dos postos de combustíveis, rede de postos, rede de farmácias. Então, vários pontos que o crime organizado vem dominando, principalmente nessas regiões mais ricas, né, em pontos realmente que são de fato determinantes, né, que contribuem com eleições também, com o mundo da política. E o que a gente vê a Deolane chegar a fazer é bastante disso, né, uma troca de favores que eles fazem. Ali ela consegue chegar próximo de políticos também, porque tem interesse nesse capital digital que ela influencia através das suas redes sociais. Ela é uma pessoa que está bastante engajada nesse mundo digital e o crime organizado vê isso também em uma forma de aplicação de lavagem de dinheiro. Tem sido outro braço do PCC em fazer essas lavagens. E até por isso, né, fica ali uma forma mais fácil tanto das instituições brasileiras, se tiver interesse também de outras organizações internacionais, agora com essa classificação ali dos Estados Unidos, classificando o PCC e o CV como organizações terroristas, vai contribuir também para que essas ações elas possam ser realizadas com mais facilidades. Mas é mais ou menos nesse caminho, a gente vai ver aqui o vídeo para a gente analisar também, e eu peço aí a sua opinião. Você acha que, de fato, o crime organizado tem se aproximado também desse mundo digital para se beneficiar politicamente, para se aproximar também dos políticos que podem facilitar o jogo para limpar a vida deles? Deixe aí nos comentários qual a sua opinião a respeito disso. Vamos continuar aqui com essa análise. Porque, na verdade, Sarza, é isso. É Deolane Bezerra com seus carros de luxo, suas bolsas de luxo e sua propaganda de um style, né, de vida, que era, na verdade, segundo o Ministério Público e o Dr. Lincoln Gakia, que é o maior especialista em PCC hoje no Brasil, aliás, um homem ameaçado de morte há décadas, né, por conta da seriedade do trabalho que faz e dos resultados que entrega, que, na verdade, todo esse estilo de vida muito luxuoso era irrigado por recursos que vinham do PCC e passavam para as empresas da Deolane para branqueamento de capital. O que é isso? Lavagem de dinheiro, curto e grosso, né? Ou seja, os cofres, os caixas das empresas dela recebiam volumes imensos de verbas de recursos que hoje o Ministério Público sabe de São Paulo e denunciou à Justiça, vinham de empresas ligadas ao PCC que precisavam dar uma aparência de legalidade para aquelas verbas. E era para isso, segundo o Ministério Público, que Deolane Bezerra servia. Quando o Dr. Lincoln Gakia, respondendo inclusive uma pergunta sua, Sarza, fala... E aí é o que a gente tem visto, né? Diversas dessas empresas, inclusive aí nas bets, né? Tem muito esse capital influencial, pessoas que pagam muito, né? Essas empresas que pagam muito, né? E a gente não sabe de fato de onde sai tanto dinheiro. Às vezes é exatamente isso, é o crime organizado. Não estou dizendo aqui que todas as bets sejam isso, porque
onde tem a situação que há espaço para o campo também do dinheiro limpo. Mas gera muita estranheza, causa muita suspeita essas situações. E eles estão usando, né, desse capital que esse pessoal tem, digital, né, do poder de influenciar, daquelas pessoas que acompanham elas, que por mais que não tenham o dinheiro para fazer o investimento, mas onde um faz aqui um pouquinho, o outro faz ali outro pouco, cada um contribui de alguma forma financeiramente, seja com centavos, seja com uma quantia um pouco maior, seja elas da maneira que for, elas acabam influenciando. Mas o grosso, na verdade, está ali no crime organizado. Quando o crime organizado coloca dinheiro apenas para que essas empresas façam o trabalho sujo, o trabalho de fazer a lavagem do dinheiro para que ele possa chegar na outra ponta da máquina, de alguma forma, ele possa aparentar com o dinheiro que é lícito, com o dinheiro que é ganho através de trabalho, da maneira que é correta. Mas, na verdade, a gente sabe que não é isso. E quando a gente vê Deolane se aproximar também do mundo político, indo ali exatamente para alas da esquerda, se aproximando do governo do presidente Lula, inclusive fazendo vídeos ali comemorando a vitória do presidente, fez campanha ali abertamente, que era favorável ao Lula. Isso também tem tendência, a gente sabe que isso influencia bastante também em eleições, e até por isso a gente pode ter aí mais um braço, desses grupos criminosos entrando nesse campo da política, porque de fato eles conseguem colocar alguém dentro da política, e esses alguém, por mais que menores que sejam deputados ali dentro dos estados ou deputados federais, daqui a pouco eles começam também a ganhar ali um crescimento, conseguem ir ganhando notoriedade, conseguem também de alguma forma e fazendo o seu nome ali dentro de Brasília principalmente, e ali de fato eles conseguem crescer, assim como eles vão entrando também dentro dos escritórios de advogados, dentro dos gabinetes, dos ministros, e isso de fato é ponto que influencia em decisões importantes. Até mesmo no Ministério Público, a gente viu aí esse caso dessa semana também, um estagiário que foi preso por contribuir com ações do crime organizado para beneficiar o crime organizado. A Deolane Bezerra é a nova cara do primeiro comando da capital, serve para quem está nos acompanhando e talvez muito apaixonado por esse debate em torno da maioridade penal, da redução da maioridade penal, entender o tamanho do buraco. Porque quando bate na Faria Lima e pega a Fintech, que é um pequeno banco ali, que estava sendo usado para lavar dinheiro por meio de postos de gasolina, por meio de refinarias, que na verdade servem de anteparo para lavar dinheiro de droga, de tráfico de drogas, Assim como essa mega influenciadora. A gente precisa entender um pouco que enquanto está todo mundo defendendo, e veja, não tem passação de pano aqui, é cansativo viver num estado, num lugar aonde assim, a sensação de segurança é zero, Tá todo mundo assustado, olhando para trás, olhando para baixo o tempo todo. Mulheres e crianças ainda mais, uma situação ainda mais vulnerável, porque é alvo de crimes ainda mais brutais do que um assalto, Tá todo mundo de saco cheio. Mas a grande questão é enfiar ladrão de celular com 16 anos dentro de presídios superlotados e comandados não pelo Estado, mas por facções criminosas, é o melhor caminho, sendo que essas facções criminosas encontraram formas muito mais refinadas. Mas aí, deixa eu só dar uma pausa aqui, que pareceu muito agora o Lula fazendo a defesa, defendendo os ladrões de celulares. O cara que rouba um celular, ele rouba qualquer coisa, ele assalta o banco, carro forte, ele faz também outros tipos de assalto, de prática de crime. Ele vende a arma, ele compra a arma e ele assassina. O cara que rouba o celular, a gente tem visto, está colocando como se fosse um crime dos menores possíveis. Esse cara é o que mais mata praticamente no Brasil, que a gente viu recentemente, uma pessoa que morreu não porque não poderia ser roubado, porque o celular dele foi roubado, mas quando o criminoso viu que o celular dele não atendia os requisitos dele, poderia ser de uma marca inferior, poderia estar com algum tipo de danificação, o criminoso voltou e simplesmente matou essa pessoa, atirou e matou.
Infelizmente, esse é o Brasil. Então, o criminoso que rouba o celular, ele deve ser penalizado da mesma forma com o cara que rouba um banco, que estoura um banco, que estoura um carro forte. O crime é roubo, é o mesmo crime. Tem que ser punido, tem que ser da mesma forma punido pela justiça. Então, essas pessoas, quando chegam dentro dos presídios, aí a Polícia Federal, a Polícia Estadual, a Polícia Carcerária, qualquer um que for que estejam mais presente ali na situação, podem estar destinando, né, a setores diferentes. Quem no momento de cumprir pena pode separar de alguma forma. Até essa questão das facções, né, deixarem eles um pouco mais de fato isolados, sem direitos por exemplo, a algumas situações onde eles possam contribuir com a facção fora do presídio. Então eles podem ser de fato observados, inclusive ter um maior rigor dentro dessas observações. Se eles vão participar de um banho de sol, onde estão juntos, que tenham maior vigilância, que coloquem ali acesso, né, com inteligência artificial, que tenham meio de capturar os áudios deles, para que não possam ficar combinando, manipulando e controlando o crime organizado da mesma forma como se eles estivessem nas ruas. Defender o cara que rouba um celular porque é um crime menor chega a ser praticamente um crime, chega a ser de dar nojo. E a gente já vê diversos comentários desses pessoal da esquerda fazer defesa de políticos de esquerda, e isso a gente consegue relevar, a gente consegue até deixar escapar, mas defender o cara que está roubando o celular porque é um crime menor e que não deve ser comparado aos outros criminosos de alta periculosidade, esse cara é perigoso da mesma maneira, esse cara mata, esse cara destrói família, esse cara contribui para colocar o terror que a gente está vendo no Brasil hoje em dia. Infelizmente, essa é a realidade, não podemos passar o pano para nenhuma situação que possa envolver esse tanto de pessoas. Se a gente está vendo Deolane Oliveira, uma pessoa advogada, conhecedora das leis, uma pessoa que poderia estar muito bem lucrando milhões, lucrando bastante, através da exposição que ela tem nas redes sociais, através de diversos campos, através da advocacia, ela poderia estar lucrando de diversas formas, mas ela está lá por escolha. Ela está escolhendo o crime organizado porque ela mesma diz que gosta desse tipo de situação. Então, ela gosta disso e procurou o caminho errado, tem que pagar pelas suas ações criminosas e tem que ser penalizada mesmo. E parabéns, pelo menos, à justiça até esse momento, que tem rejeitado as diversas tentativas de liberdade que a defesa de Deolane tem tentado. Tem que pagar pelos seus crimes, assim como a Deolane tem que pagar, o ladrão de celular, aquele criminoso de alta periculosidade, o que distribui drogas, o que distribui as armas irregulares, esse cara também tem que pagar. Essa é a situação do Brasil, não dá para passar pano, como a Daniela Lima, aí do Portal UOL, está passando para criminoso que rouba o celular, assim como o Lula passou por diversos momentos defendendo esse tipo de criminoso, e até por isso o Brasil hoje enfrenta uma situação que está praticamente irreversível pelos atuais comandantes e necessitando aí de ações de organizações de outros países, inclusive dos Estados Unidos, é porque o Brasil não só perdeu o controle, como quis perder o controle da situação. Não só se afugentou, como foi conivente com o crime organizado, como às vezes foi um parceiro do crime organizado. Passou a mão na cabeça de pessoas que praticaram crimes graves e agora essas pessoas não estão mais sendo possíveis de ser recuperadas. Então, tem que fazer presídios com um maior potencial ainda de que essas pessoas não tenham a menor chance de fugir e deixar elas lá até o momento em que, de fato, elas não representarem mais nenhum risco para a sociedade brasileira, que não possam mais estar agindo, para afugentar e deixar a sociedade brasileira em maus lençóis. Nadas literalmente luxuosas de fazer suas operações, a cara do PCC é a Deolane Bezerra, foi o que disse o Lincoln Gaquia. É cabelo muito loiro, muito bem cuidado, carro importado aos quilos nas garagens, porque propriedades no plural, bolsas e mais bolsas, muita exposição na mídia e, no fim das contas, uma espécie de caixa rápido,
para recursos do primeiro comando da capital. O crime está andando de Ferrari, enquanto a gente, infelizmente, perde tempo com um debate que, como você mesmo disse, né, vai e volta, tá de charrete, né? A nossa discussão, o nosso debate a sério sobre segurança pública no Brasil. Pois é. E a discussão sobre segurança pública vai de charrete exatamente por essas situações. É porque a defesa do crime, e aí não está só na política, está também na mídia, que por muitas vezes deixou de fazer o que é certo, de defender o que é certo, para ficar passando a mão no político, e esses políticos que passam a mão na cabeça dos criminosos, quando uma coisa vai levando a outra. Quando o jornalista deixa de fazer o seu papel, de passar a informação, de dar a matéria, de trazer a crítica, de fazer a investigação, ao invés de fazer isso, fica fazendo jogo político, ao invés de fazer o que estudou para fazer, de fazer o seu trabalho com seriedade, fica fazendo aquele jogo político, tentando ganhar pontos no campo da política. Jornalista não é para isso, jornalista é para trazer a verdade. Se você tem o seu momento de dar opinião no seu jornal, beleza, que faça, mas não de forma criminosa, que possa influenciar jovens, garotos que já estão em situação vulneráveis, porque o governo não age, o Estado não chega na maioria desses locais onde o crime impera, onde a população brasileira não tem o poder de decidir nem que tipo de servidor de internet vai usar, qual a energia que ele vai pagar para quem? É para o crime. É o crime que controla a energia, o gás, controla tudo, controla a moradia. Como a gente viu recentemente, eles invadindo até mesmo ali locais que eram privados de moradias, questões relacionadas também a unidades do Minha Casa Minha Vida, habitações para pessoas carentes, que acaba virando também grande palco para o crime organizado estar presente, porque o governo leva uma maquiagem, mas esquece de levar o que é fundamental, acesso à educação, à segurança pública, a uma escola de qualidade. Isso muitas vezes falta a presença paterna nessas famílias, falta uma família equilibrada para dar um destino melhor a cada um desses jovens, dessas crianças que nascem nesses locais onde as dificuldades já são bem maiores, né? Então, diante de todo esse contexto que a gente tem visto, o papel da mídia também tem sido fundamental, tem sido estratégico, mas infelizmente ele tem sido feito para o lado errado, tem puxado a corda para o lado que já está ruim, e aí está quebrando, e a mídia também tem a sua participação, tem o seu papel. Infelizmente, quando a mídia hoje, com alcance bem maior, através das redes sociais, está levando esse tipo de conteúdo ali, fica difícil da gente conseguir entender e levar um combate sério, né, para que, de fato, as organizações criminosas possam ser combatidas, possam ser ali cada vez mais asfixiadas financeiramente, que assim elas podem ser, de fato, cada vez mais expulsadas para longe, né, do contexto e da realidade das famílias mais pobres, mais carentes do Brasil. Agora, a ver se a justiça aceitará ou não a denúncia contra a Deolane Bezerra. Lembrando que a influenciadora nega qualquer elo com o PCC. Ela diz que está sendo criminalizada por praticar advocacia. É o que ela tem alegado. Aí ela negou, né? Mas o Marcola também só assumiu ali que era um dos chefes, né, um dos líderes do PCC, bem recente, né, depois de muito tempo, né, de prisão, foi que ele veio confessar, assumir, né, que é uma das pessoas ali que fazem parte do crime organizado. Então, a gente não pode levar isso muito em contexto, muito na realidade, porque toda essa situação que a gente tem visto, né, ela também exatamente porque o crime organizado tem conseguido se manter, né, ali e tem conseguido, né, estar presente, porque o Estado não tem sido efetivo o bastante para impedir que esses principais líderes conseguissem levar as informações, passar as ordens e manter de fato um controle ali fora das prisões. De fato, eles vivem em hotéis, né, ou talvez até motéis, né, do Estado, pagos com recursos da população brasileira, que essas pessoas estão cada vez mais ali sendo bem tratadas dentro desses presídios, com acesso a advogados, quando eles têm o dinheiro para pagar advogados da melhor qualidade,
quando não tem, o Estado fornece, é um direito dele, tudo bem, mas eles têm esse dinheiro porque falta também ali uma certa ação do governo, então a gente pode ter de fato um controle melhor do Estado para que possa evitar a expansão do crime organizado, porque a expansão começa dentro dos presídios, porque falta ação do Estado, falta ação do governo em todos os setores, falta ação do governo para combater, e quando não combate, está sendo conivente, está deixando as crianças, os adolescentes, está deixando a população ficar na frente do fuzil sem ter o que fazer. Essa é a realidade do Brasil, né? Então, a gente tem que combater, o governo tem que ajudar a combater o crime organizado, a mídia, os jornalistas, a imprensa tem que ajudar a combater o crime organizado. E isso começa também com as informações e da maneira que as informações chegam, né? Isso também é parte essencial, é parte fundamental. Vamos continuar reagindo aqui a alguns outros conteúdos, né, para que a gente possa trazer também em detalhes nesses pontos aqui que são importantes, porque tudo isso, né, que a gente tem visto são pontos que vão se ligando, né, de uma investigação para outra, de uma informação ela vai ligando a outra, porque como a gente disse, né, a justiça ela tem de fato sido ali um dos pontos mais cruciais, né? Um dos pontos que tem mais, em vez de ajudar a combater, tem contribuído, né, para a expansão dessas ilegalidades que rondam todos os dias a nossa porta, né? Porque essa pessoa tem feito, né, com que essas pessoas, principalmente da política, tem feito com que a nossa população fique cada vez mais à mercê, fique cada vez mais vulnerável a todo esse tipo de conteúdo. Então a gente vai continuar, né, falando a respeito disso, vai continuar falando desses temas, né, porque infelizmente é a justiça brasileira, né, que fica cada vez mais ali vulnerável, porque também as leis, e aí aqui entra a importância também, né, do jogo político de um ano eleitoral, que é super importante, né, da gente saber tomar as melhores decisões.